mais sobre as relações de inovação no setor com essa relação tão importante que é a administração, né? Eu costumo dizer que grande parte dos problemas que nós vivemos na engenharia não são relacionados à falta de recurso, mas sim à falta de gestão, né? Então, acompanha aqui, cola aqui, já curte, compartilha, já chama seus amigos, segue a gente nas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, em breve no TikTok. Ô, Rodrigo, vamos providenciar o TikTok aí, entendeu? E você também pode acompanhar esse episódio pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast e aqui pelo YouTube. Então, começando agora aqui, já apresentei também aqui o Alisson. Dá um seu salve aí também hoje, aí, Alisson. Fala, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com meu amigo Wagner, meu amigo Miguel. Aqui já é uma parceria engenharia e administração e isso dá certo. O que a gente tem feito, esse podcast é um dos nossos trabalhos dentro de uma agenda de trabalho que a gente segue. E é um prazer estar falando aqui com o Wagner sobre inovação para a minha área. Então, eu me sinto hoje presenteado em poder estar aqui, da gente falar quais são as propostas aí para a Chapa 1, que é a chapa em que eu já me posicionei como um apoiador, e trocar uma ideia sobre o que a administração pode ajudar a engenharia, já que o nosso podcast fala de engenharia e inovação. Vem o Wagner com essa proposta aí. Estou muito feliz em representar aqui os administradores nessa mesa. Então, gente, olha só. Estamos aqui. Esse é o podcast que é oferecido pela Abis Rio, pelo Clube Empreendedor, pela Liderança Produções, pela Mútua Caixa de Assistência e sai aqui no canal do Diário do Rio. Então, já cola aqui. E vou começar aqui com uma pergunta aqui pro Wagner. Uma pergunta, assim, sincera aqui para a gente começar essa conversa e até você poder falar dessa ambição aí novamente. Pô, Wagner, você que já foi presidente do Conselho Federal, estadual, vereador, deputado, voltar agora para ser presidente do Conselho. Qual é a tua motivação, teu ímpeto? O que tá te mexendo para comprar essa? Porque é um desgaste, né? Não há dúvida. Exatamente, é como ser síndico de condomínio também, que todo mundo reclama, né? Que é um administrador. Que é um administrador também. Exatamente igual, todo mundo reclama. No conselhos, em geral, de todas as profissões também, as circunstâncias são assim. Veja o seguinte, tem 3 razões. A primeira razão, certamente, é muito dolorido quando você vê que algumas boas ideias deixaram de ser implementadas ao longo do tempo por sucessão, não tem que se criar o novo, não quer dizer que tem que fazer tudo de novo. Criar o novo significa que você tem que andar para frente, e não necessariamente, sem renegar as coisas que você fez ontem, que você deve sempre transformar e mudar. Então, quando você vê programas sendo abandonados, que prejudica fundamentalmente ao profissional e às empresas registradas, nós temos 2 clientes, né, ou 2 contribuintes, ou pior, 2 razões de ser de uma entidade. Primeiro, o profissional, pessoa física, e segundo, as pessoas jurídicas que também estão lá. Claro. Né? A segunda razão é que a gente, depois de exercer tantas funções, e essas também, sempre tem o sentido de doação, o sentido de prestar serviço. Meu pai é patrono da profissão. Isso me traz um ônus e um bônus. Né? O ônus era porque, certamente, tudo que esse cara fez foi por conta do filho do Belmiro. Né? Eu conheço bem essa história de ser filho de peixe. É natural. Né? E a Peixinho. gente vê a alegria. No caso da minha filha agora, antigamente, todo mundo dizia que eu era o pai da Vanessa, né? Que eu era o filho que o Vanessa era minha filha. Agora todo mundo diz para mim assim, você é o pai da Vanessa, porque ela certamente o meu pai ficou muito satisfeito quando ele começou a exercer a profissão, e hoje, onde quer que ele esteja, ele está satisfeito. Portanto, esse sentido de doação a gente herda também no DNA. Entendo, né? Totalmente. E essa terceira razão é para fazer realmente o novo. Quer dizer, nós estamos vivendo numa circunstâncias no mundo inteiramente distintas. Vai desde as questões da ESG, né, da agenda ESG, vai ter da questão de tecnologia que precisa inventar, vai ter da economia 4.0. A realidade das organizações mudam e as organizações não estão mudando ainda.
Se você considerar Estão presas no século passado, né, Wagner? absolutamente presa no século passado. O sistema de conselho em geral no Brasil se mantém nisso. Então, a gente tem que fazer, eu quero trazer essa contribuição, porque acho que posso contribuir, como contribuí no passado, e acho que posso realizar essa tarefa. Eu dei uma olhada no programa de vocês, né? Achei bem interessante, bem vanguarda, com umas propostas assim, diferentes mesmo, né? Por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de começar, né, Alisson? Conceito de cashback para o profissional de administração, né? Como é que vocês imaginam isso e aí já também implementando com novas inovações, como, por exemplo, economia compartilhada? Como é que vocês enxergam essas novas tecnologias que estão completamente relacionadas à profissão, como, por exemplo, Airbnb, Uber, Booking, todas essas plataformas também? Como é que você está pensando isso junto aí ao Conselho? Veja, a gente teve uma experiência de implantação no Conselho Regional do Rio, em 2011, que já era um passo enorme de vanguarda em termos de tecnologia. Isso não foi muito bem compreendido pelos gestores que me sucederam, mas continua o sistema lá, que é um sistema que naquela época, e hoje ainda já era antecipação do processo de gestão do mundo da economia 4.0. Para você ter uma ideia, isso os conselhos não têm, quer dizer, o nosso banco de dados está na Amazon. Ele é gerido então é tudo automático. Com Big Data. Com Big Data, com tudo. Então, utilização de grande Big Datas para você atualizar permanente os endereços e aumentar a possibilidade de profissão, também já se utilizava. O sistema CIFA continua, mas o sistema de Big Data que atualizava todos os dados do cadastro, porque não é fazer recadastramento. As pessoas pensam em recadastramento. Isso é século hoje. passado. Continua isso. O recadastramento se faz todos os dias. E isso se faz com sistemas de Big Data. A gente fazia isso e abandonou. Conclusão, nós temos eleitores hoje, 25 mil eleitores nessa eleição aqui no Rio de Janeiro, e tem 18 mil efetivamente que estão com os cadastros direitinho, portanto não vão votar porque o voto é online. É online? Online, totalmente online hoje. Né? E ele é obrigatório? É obrigatório, mas como não tem nenhuma reprimenda, porque a única punição que acaba existindo é que quando a pessoa não vota, na eleição seguinte ele não pode ser candidato. Portanto, é uma... então não é bem obrigatório. Não, isso antigamente foi obrigatório, tinha multa. Hoje não se tem. E qual multa. é o nível de participação normalmente de essa aqui é votação? terrível. Isso é uma questão que agravou muito. Primeira vez que fui presidente, votavam 17 mil. Era presencial. Né? E com muita disputa, 15 mil. Hoje, 15 mil votantes? Isso se fazia, Nossa, era uma baita eleição. Era uma baita eleição. Hoje não. Hoje, desses, por exemplo, 18 aptos a votar, se a gente tiver 4 mil, como foi a última eleição há 2 anos, vai ser muito bom. O que é uma baixa participação do profissional. Estamos falando mais ou menos de um quarto aí de participação, entre 20% e 25%. Um quarto, um quinto. Mas deixa eu não perder essa oportunidade, porque você é a história viva aqui. Então você viu isso acontecendo. O que você acha que fez com que a gente perdesse esse interesse por essa eleição? E aí também vem a minha pergunta, quer dizer, é uma pergunta café com leite, mas ela é importante. Quer dizer, qual a importância do CFA e dos CRAS para o administrador? Então, por que isso aconteceu e a importância desse sistema? Porque muitos colegas a gente vê que às vezes não compreendem a sua representação, aonde é o seu espaço de diálogo, de discussão, daquilo que ele não concorda, daquilo que tem que melhorar. Fala um pouco disso aí. Quando o profissional que se forma na faculdade não se registra no conselho, ele está agregando o processo de desagregação profissional que existe no seio da profissão. Você aponta exatamente o processo de desagregação da profissão. Inicialmente, nós tínhamos a possibilidade real, e quando a profissão começou, nós tínhamos assim, o alto clero da profissão se registrava. E ela era composta pelo alto clero. O que está acontecendo ultimamente com isso? Quem se registra normalmente não são o alto clero, mas o baixo clero ultimamente na profissão. Então nós temos uma mistura dentro do conselho, ainda muita gente de alta qualificação, com muita gente também que está em busca do emprego e acha que o registro no conselho vai lhe garantir o emprego, que não acontece mais, porque o conselho deixou de tratar efetivamente do campo profissional
de empregabilidade do profissional. Nós tínhamos, por exemplo... Que é uma parte importante também, né, Wagner? Importantíssima. Nós temos o ADM, nós temos o ADM Emprego, que é um sistema todo tecnológico, que facilita, né? E isso foi abandonado. Isso gera um processo de perda de identidade. Por outro lado, a profissão não tem, como tem os engenheiros, assinatura específica em determinados atos, determinados documentos. Não é uma profissão que para poder exercer precisa ser habilitado na área, é isso? Acaba não sendo, porque, em verdade, a lei determina que sim. Mas como você não tem uma responsabilidade específica, o engenheiro que assina uma planta, tá certo? Entendi. E nós não temos isso, o que acontece? Qualquer um acaba podendo exercer e muitos não precisam ser registrados. Porque não faz isso? Se você não demonstrar uma real vantagem para aquele profissional, ele acaba... Eu tenho experiência, por exemplo, como secretário de administração que fui há uns anos atrás na prefeitura, que na época o presidente do CREA me procurou, porque praticamente quase todos os profissionais da prefeitura na área de engenharia e arquitetura, aquela época engenharia e arquitetura estavam olhando, não pagavam mais a anuidade. Eles já tinham o registro, não pagavam mais unidade, e ele estava querendo, então, o apoio nosso na secretaria para fazer isso melhorar nas circunstâncias da prefeitura. Naquela época, a gente cuidou disso, porque o engenheiro assina burocraticamente o processo, bota lá o CREA dele, mas não está em dia com o conselho. Eu acho que eu vejo essas circunstâncias... Eu enxergo isso como uma balança. Como é que eu vejo isso? Por um lado, beleza, tem o lado da obrigação e da responsabilidade. Eu vejo esse lado, mas eu acho que esse lado ele é muito pesado, que é o lado que normalmente os conselhos tendem a trabalhar. Mas, pelo outro lado, é o incentivo, o interesse do profissional. E a gente já teve aqui vários engenheiros sentando nessa mesa aqui com a gente no podcast. E quando você pega um engenheiro mais antigo, é muito interessante. Eu me lembro, o nosso primeiro podcast foi com o Luiz Paulo Correia da Rocha, Sim. que já foi secretário de obras, vice-governador, deputado estadual, engenheiro, né? Civil. Quando eu falei, Luiz Paulo, engenheiro civil, não sei o quê, ele na hora falou assim, ó, pá, o número do CREA dele. Formado, não sei o que lá. Tipo, um orgulho da parada, sabe? É um ativo, né? É um ativo era uma profissional. coisa, uma conquista, um negócio, sabe? Assim, e eu não vejo isso, pelo menos, na nova geração. Não vejo isso na minha geração. A minha geração já não é tão nova, mas na nova geração. Na administração, é exatamente o que aconteceu, Miguel. Quando o conselho, a nossa profissão é bem mais nova que engenheiro em termos de regulamentação. Né? Tem uma lei federal. Tem uma lei federal, claro. São 32 profissões regulamentadas no Brasil. Apenas uma, que é a OAB, que tem circunstâncias especiais, porque ela não tá, ela é uma entidade que tem todos os direitos que tem os conselhos, sem ter as obrigações da burocracia pública, que ela é uma entidade de direito privado. Tá certo? E isso foi uma grande conquista dos advogados, que eu queria exaltar aqui, na época, o ministro da Justiça do Lula, que eu estou querendo me lembrar que o nome está me dando um vácuo, que era foi presidente da Ordem de São Paulo, presidente da Ordem Federal, e ele encaminhou um projeto junto com os deputados, aquilo veio a sanção presidencial do presidente Lula, que transformou as circunstâncias da OAB corretas como elas são. Então, ela está fora, por exemplo, do controle do Tribunal de Contas e aí de todas as regras da administração pública. Ela tem uma gestão própria, o que deveria ser todos os conselhos. Interessante isso. Ela não é uma autarquia pública, então. Não é. Ela é o quê? Ela é uma autarquia especial. Uma autarquia especial de direito privado. De direito privado. Isso é muito próprio da cultura brasileira. Deviam ser todos os conselhos assim. E como eles... Nossa, esse é um debate bem interessante mesmo, hein, É Wagner? muito Eu importante não conhecia isso, não. É porque durante... Eu digo que por que foi o Márcio Tomás Bastos? Márcio Tomás Bastos. Agora eu lembrei o nome. O doutor Márcio, então, ele tinha essa consciência, e mais do que os OABs e regionais em geral, porque todo mundo queria transformar em funcionário público. Porque, veja, depois da Constituição, quem tinha 5 anos de serviço público, até 83, 88, se transformou em servidor público estatutário. Os conselhos, na região, na situação de regime estatutário, tá certo? Portanto, direito público, eles tinham
também as prerrogativas, as vantagens de serem funcionários públicos. Todo mundo de conselho queria isso, não só os dirigentes, como os servidores também. Isso gerou uma circunstância que foi, até agora, no ano retrasado, é que a ministra Carmen Lúcia resolveu, dizendo que o conselho é regime trabalhista. Que é CLT. CLT. Mas isso levou quantos anos? Né? Então, Caramba, o quê? 40 anos. Quase. 30 anos. 30 anos, vai? 30 anos. 30 anos. Década de 90 para cá. Exatamente. Então, você veja que isso foi uma... Acontece que pior do que o Brasil, só a Colômbia, que lá você tem, por exemplo, no caso de administração, você tem 2 conselhos, um conselho para os profissionais da iniciativa privada e um conselho para os funcionários públicos. Quer dizer, é pior ainda. Na só mesma área. Na mesma área, só que o presidente da República que nomeia o presidente do Conselho de Serviço Público e de empresas privadas. Quer dizer, é pior, porque nem em Cuba você tem, que é ainda um regime mais estatizante, naturalmente, ainda é hoje, né? Os conselhos profissionais têm essas circunstâncias de serem estatais. Isso é uma aberração, a meu juízo. Entendi. Eu enxergo... Existe conselho no mundo inteiro, né? Existe conselho com outros nomes, etc. Mas e às vezes outras funções, outras formas de atuar. Eu entendo isso. O que eu vejo, pelo menos assim, nessa questão, é assim... Quando o bicho pega, todo mundo quer ter o seu conselho. Sim. O que eu quero dizer quando o bicho pega? Quando tem um problema na área, quando tem alguma coisa grave, todo mundo necessita, mas é natural, assim, dessa representatividade, dessa força coletiva, dessa atuação. Agora, claro, ninguém quer pagar a anuidade, é à toa. Então, quando eu falo que é os dois lados da balança, se você traz ações onde o profissional enxerga ali, evento realizado de qualidade, curso, valorização gera oportunidade para mim profissional, network. Uma plataforma, né? Uma plataforma de informação. Um espaço aonde o cara fala assim, e dê senso de pertencimento. Aqui é o meu local. Aqui eu posso me desenvolver como profissional. E eu vejo assim, eu já tive lá no CRA. Cara, pelo menos há muito tempo atrás, quando você era presidente. Eu via isso, era invejável. Invejável. Ali no Maracanã, não é? Era perto do Maracanã. Rua Professor Gabius, ali na Tijuca. Na Tijuca, perto do Maracanã, né? A gente tem muita coisa ainda. E de ponta, realmente. A gente fez muita coisa lá. Essas são as minhas preocupações de querer voltar agora. Muitas dessas coisas continuam, graças a Deus, mas algumas delas foram desestimuladas ou desaceleradas e outras foram abandonadas. Estou falando 2. É uma tristeza, ADM Cred abandono... e ADM Empregos. Esse abandono me incomoda, porque a gente tem que institucionalizar isso. Não deu tempo para institucionalizar esse programa. O CIFA ficou, mas o uso de sistemas de Big Data para gerar dados, fortalecer né? a inteligência a inteligência, você abandonou. Como é que você abandona a inteligência artificial na utilização desses programas? Agora, a gente estava falando que você tem no seu plano aí uma proposta do cashback, a gente acabou não explorando isso um pouco mais. Qual que é a tua proposta? Porque isso fala diretamente com esse problema. Quer dizer, se o profissional entende que pagar é um peso para ele vai ter uma série de caminhos que vocês estão propondo que ele pode usufruir do sistema e efetivamente reverter aquilo ali em algum... Ou seja, dinheiro no bolso. A gente colocou o nome de anuidade zero, que é um nome que está se consagrando. A OAB tem esse programa e o CREMERGE também já tem. Muito legal, né? Eles têm. Agora, o que eles usam? Eles fizeram uma associação, eu não sei qual é a entidade exata, mas como Livelo, e aí tudo que você compra ali vai direto para abater. Para cada compra que você faz, você vai abatendo. Isso foi interessante. Você tem outro caminho. Outro caminho é você utilizar o seu sistema próprio, como você transforma. Você pode contratar uma empresa. Estou falando um exemplo da Livelo, acho que no caso do CREMERGE da OAB nem é a Livelo, mas é como exemplo. E a gente fazer exatamente... cartão de crédito, é mais do que um cartão de crédito, porque onde você compra, na rede, por exemplo, do caso da Livelo, uma parte vai para pagar o seu, vai contabilizando no cashback para diminuir a anuidade. E aí você pode, por exemplo, transformar algumas coisas que são ações do próprio conselho num cashback mais alto. Exatamente.
Exatamente. É isso que a gente pretende fazer usando tecnologia de Nossa, ponta de novo. muito legal essa proposta. Porque isso agrega valor à Muito anuidade. legal. Porque é outra coisa é você Claro. fazer a coisa tradicional dos anos 1500, e você fazer a entidade vai num restaurante, faz lá tem um abatimento. Isso não existe, tá certo? Você tem que trabalhar no aplicativo do seu telefone celular, aonde você fez uma compra, aquilo já Na hora. É isso que tem que ser feito. Fez Então, a compra, vamos supor, fez uma compra R$100, é 1%, R$1 está aqui exatamente. já como seu cashback Exato. de R$1 em R$1. No Exato. final do ano é R$400 que você pagou pode... a anuidade. Pagou a anuidade. Quer dizer, isso tem que estar no aplicativo. Muito inteligente. É. É. Isso é difícil. Eu posso dizer mais? Eu acho que a administração pública tem que descobrir isso. É, E vou concordo. dizer por quê. O nível de inadimplência... Concordo com você plenamente. O nível de inadimplência de receita no estado do Rio de Janeiro é assustadoramente grande. Sabe qual é a minha proposta? Fazer isso para pagamento, só para fazer isso para pagamento de tributos. Você tem que ligar 3 personagens. A empresa prestadora, que inadimplente ou não com o Estado, o contribuinte, tá certo? E quando você compra, quando você entra numa loja, uma parte daquela, o camarada ganha, o comprador ganha e o tributo também ganha. É você dar um passo daquilo que o Serra fez como prefeito de São Paulo, quando ele implantou a nota paulista. A nota paulista. Mas- Isso, só que você tem que fazer isso maior. Mas posso dar uma sugestão? Pagando tributo, não tem que depois declarar nada. Isso vai ser automático, porque o sistema tecnológico te permite Claro, isso. você botou o CPF e já foi. Já foi. Mas a nota carioca morreu porque a nota carioca ela se prende o IPTU e acabou. Né? O que eu costumo apresentar nessa discussão, que eu acho que é muito interessante. Cara, e não precisava nem ser o cara colocando o CPF na hora da nota, não. Pode ser você pegando a nota, você tenha no seu perfil, numa plataforma da prefeitura, você ali já enderizando a nota. Porque você não consegue saber se o cara realmente jogou ou não né, na hora. E ali você vai conseguir. Isso E tem aí, que ser automático. Miguel. automático, claro. Você pegou a nota, imprimiu a nota, tem um QR Code, jogou o QR Code, já foi direto para tua conta. é isso. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, e isso pode ser um baita instrumento de incentivo a ações que a próprio ente público financia, como, por exemplo, cultural. Então, vamos supor, a prefeitura resolve patrocinar o Rock in Rio. Aí, com esse seu cashback das notas que recolhe ISS, que é o imposto Claro. da prefeitura, O patrocínio pode sair de graça. claro. você Ou uma paga parte o do ingresso, ingresso. uma parte do Claro, ingresso. claro. Porque está financiando, já que a prefeitura está gastando dinheiro público para financiar um evento que está cobrando, é o mínimo. Dar a quem está financiando isso algum acesso. Então, a prefeitura vai patrocinar, sei lá, um espetáculo de teatro, alguma coisa. Ao invés de ficar dando ingresso de graça, as coisas, não, você usa seu cashback para pagar. Transporte público. Isso muda a essência de gestão na área E é de receita. criptomoeda. É uma criptomoeda na essência do que é a criptomoeda. Exatamente. Entendeu? Não Bitcoin, isso aqui é uma coisa meio abstrata que a galera não entende. Mas você pode mandar isso como uma criptomoeda, um blockchain. Claro. Exatamente. Estamos falando de administração Tecnologia. de altíssima performance. E é isso que precisa ser feito. Dentro do serviço público. A gente tem que sair da visão burocrática Pô, de gestão dos completamente alinhado. A gente tem que entrar Acho na muito bacana. tecnologia. Quantos anos você tá, Wagner? eu Desculpa a pergunta, tenho é muita idade, eu tenho muita meio idade. indiscreta, Eu tenho uma idade, mas a mas- cabeça é completamente eu moderna. tenho 76 anos. 7,5. E 7,5. totalmente atenada às modernidades, né, Wagner? Assim, tem muito velho moço. Tem muito moço velho. É verdade. É verdade. Então, não estou dizendo mais ou menos, a gente está sempre. É verdade. Se você continua trabalhando, fazendo as coisas, né? A gente está. Eu estou trabalhando ativo ainda, perfeitamente. Trabalho hoje como Deus assessor abençoe da para que assessor isso especial possa do secretário de Planejamento. ainda Num muito. projeto muito interessante. Ele esteve aqui. O Nelson Rocha, claro. Ele esteve aqui falando da Foi. economia de carbono E, ó, tivemos da audiência possibilidade maravilhosa. real que o Rio de Janeiro tem de ter uma bolsa de ativos ambientais
fundamentais na cidade. Estou exatamente nesse projeto, ajudando um dos colegas lá, claro que não estou sozinho, sob a liderança do secretário Nelson Rocha. Outro projeto revolucionário. É revolucionário. Né? É inteiramente revolucionário. É. Não existe nenhuma bolsa no mundo ainda. Existem 80 plataformas. Como é que está o andamento desse projeto? Está bem andando. Eu acho que em janeiro já, ou em dezembro, a gente vai ter notícia da assinatura desse contrato. Que bacana, que bacana, né? Bom saber. É. Agora, vamos também trazer para um outro tema aqui muito importante, que o nosso administrador tem interesse, serviço aí. é a questão da própria empregabilidade. E a gente sabe que aqui um dos nossos patrocinadores é a ABS, da qual a gente representa aqui, que é a Associação de Engenharia Sanitária. E a gente está aí com o Estado do Rio de Janeiro sendo um case para o Brasil nas iniciativas que o Estado assumiu a adotar o modelo de concessões. E a gente também já ouviu falar, Wagner, que está faltando ali o profissional qualificado. E a gente fala sempre, quando a gente se encontra, como o setor, né, é uma oportunidade para o administrador. E o que você pode falar aí para o administrador que tem que se preparar para esse mercado? Porque eu me lembro, né, assim que eu me formei, eu sabia que a minha formação, eu era um generalista. E eu tinha que continuar estudando ali para procurar o meu nicho. E eu já estava no meu setor de saneamento e eu basicamente continuei buscando formação para o meu setor. Vamos falar um pouco disso aí? Ô, Alisson, o equívoco básico da nossa profissão, que também gerou essa baixa registro nos conselhos em relação ao número que são formados, né? Por quê? Porque a formação, pouco a pouco, foi se dirigindo apenas para as atividades meio. São importantes. Isso foi de uma decorrência de uma cópia que o Brasil fez na década de 30, pela teoria de Willoughby, que os Estados Unidos logo se livraram, mas que o Brasil incorporou, e a administração ficou basicamente vinculada à atividade meio, que significa pessoal, mais logística, essas funções meio. Elas são importantes. Mas a gente perdeu a perspectiva da que a essência da administração são as atividades fins, as atividades finalísticas da organização ou da administração pública. E aí você, por exemplo, quando a gente vai para saneamento, você não tem formação de quadros na área de saneamento. Tá certo? Você não tem formação de quadros na área da administração ferroviária. Você não tem. Então, as organizações monopolistas é que acabam formando quadros no caso brasileiro, né? Então, é preciso que a gente mude o conceito disso e enfatize a administração finalística no lugar não no lugar da administração meio, mas vivendo a administração meio como complementariedade. O que acontece no Brasil? O Tribunal de Contas, por exemplo, de todo o país, ele fiscaliza muito mais a atividade meio do que a atividade fim. Portanto, qual é a perspectiva? O cara pode o mais, mas não pode o menos. Ele não pode fazer a gestão específica, às vezes, de aumentar o salário de um servente, mas ele pode fazer, às vezes, de forma não muito racional, e isso gerou, por ter esses problemas de lava-jato, essas coisas todas. E quando a gente olhar bem, fez sempre atividade meio, nunca se perguntou assim, qual é o resultado desse projeto? O gestor tem que, aí as métricas, aí o conceito que recentemente está se começando a tomar conhecimento, consciência desta diferença. Portanto, saneamento, gestão e organizações, ou no mundo do saneamento, que é um mundo novo, e que o Brasil agora, com o marco de saneamento, aumenta essa impulsividade, elas são fundamentais. Eu acho que nós temos que focar o ensino da administração, portanto, ele está equivocado, ele enfatiza exclusivamente, em geral, atividade meio, quando ele deveria focar atividade fim, em função disso, os meios. E como você tem ainda a área de saúde, já tem alguma coisa, mas qual é o problema da escola? É o aluno ou é o professor? Não, o problema da escola é o gestor. Que às vezes não está. Não adianta você querer culpar o aluno por ser inconsequente ou o professor de ser incompetente, quando você tem um pino de ligação entre os dois, que é o gestor da escola, do departamento, da secretaria, do ministério, ou da empresa escolar, que hoje as grandes universidades são verdadeiras empresas, porque tem, inclusive, ações na Bolsa, né? Então, é preciso você conscientizar que, como dizia o Drucker, né, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. É verdade, é verdade. Mas Miguel vai fazer uma pergunta aí, mas deixa eu ajudar a emendar. Você trouxe um exemplo que eu vivo isso na realidade, e na minha outra atividade lá profissional, numa grande empresa, e a gente vê, às vezes, o diretor falando, para eu autorizar um veículo,
Para eu autorizar um veículo é um conjunto de papelada. Então, ele, enquanto diretor, parece que para autorizar um simples veículo ali para um trabalho técnico é tanto quanto trabalho, quanto autorizar um projeto gigante. Um projeto gigante. Tudo amarrado. Exato. Então, Isso é uma esquizofrenia do serviço. Isso deformou. Não, Miguel, mas eu vejo que isso também, às vezes, está acontecendo em grandes instituições privadas, porque elas têm os seus modelos de controle e compliance. Então, não é só uma conta pesada da empresa pública, não. A gente roda por aí e sabe disso. Você está certo. E aí é quase que é o seguinte, o gestor tem autonomia para tomar a decisão de um projeto de 1 milhão. Mas não pode autorizar ali uma ida de um carro daqui ali, numa visita técnica de isso 100 não é reais. só na administração pública, isso se repete na iniciativa privada. Na Nas administração grandes pública é mais empresas, grave. principalmente. Nas grandes Então, empresas. a gente precisa dar uma sacudida também, no sentido de falar, gente, olha só, tem que ter entrega lá, afinal. O importante não é olhar o meio, não, é falar lá o final. Fala sobre compliance. O pessoal acha que vai fazer Minority Report com compliance. Eu vou criar aqui um arcabouço de burocracia que eu vou dificultar tanto o negócio que eu vou evitar a corrupção. Sabe qual é a melhor forma de você evitar a corrupção? Punindo quem é corrupto. Sim. E não criando um monte de burocracia. Que quando você cria um monte de burocracia, você não está punindo quem é corrupto, você está punindo quem é correto. Então, assim, é a famosa lei do quebra-mola. É Você verdade. tem uma estrada que o limite é 60 km por hora. Todo mundo passa por 60 km por hora. Aí vem um babaca, irresponsável, inconsequente, e passa 120. Ao invés de você pegar esse cara e punir ele exemplarmente, para ninguém também começar a achar que pode passar a 120, você vai lá e bota um quebra-mola e obriga todo mundo a passar a 20. Exatamente isso. Para a máquina, para a cuida- máquina inteira. Você, em vez de cuidar da causa, cuida do efeito. Aí você quer corrigir as causas pelo efeito. Você não corrige as causas querendo acertar os efeitos, como é o caso do quebra-mola que você se refere. Né? A corrupção é uma relação bionívoca, né? Ela tem o corruptor e o corrompido. Ela sempre existe. Sim. Isso, né? E a gente tem que entender esse processo. Eu me lembro agora com você, o Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel de Economia, intelectual, e foi prêmio, e a esposa dele também foi, na área de gestão pública, inclusive. O Gunnar Myrdal dizia o seguinte: a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. Ele estava dizendo o seguinte, que não há país que tenha assim, que não há. O problema é a Isso eu impunidade. concordo. O Isso eu problema é a concordo. impunidade. É um problema humano. Claro. Não é relacionado a país ou alguma coisa sistema. Exato. O problema é a impunidade. O que a plenamente. gente consagra aqui no caso brasileiro é a impunidade. Esse processo é a que você se refere. O cara faz, aí como é que faz? Então proíbe para todos. Você trata o erro administrativo desonesto igualzinho que você trata o erro administrativo honesto. Isso, com a mesma punição. cara, olha, você tá falando um negócio também que é um absurdo. É humanamente impossível você tirar só 10. Não tem como. Não existe isso. Então, o cara não pode errar uma vírgula, não pode errar um centavo. Então, Você tem que checar tudo, tem que conhecer todas as leis. Ninguém conhece todas as leis. É E impossível. você erra, porque você pensa erra. Você diante tá das tomando decisão, às vezes você tenta tomar a melhor decisão possível. Mas é natural que você possa estar errando. Aí o cara trata um erro como se você estivesse sendo corrupto. Exato. Então, você, pelo amor de Deus, abre a minha conta, vê meu estilo de vida. Vê se tem alguma lógica que você está dizendo. Exatamente a mesma coisa. Agora, posso errar, É a mesma coisa que você falou de o cara da velocidade. No máximo, você tira o meu cargo. Se eu estiver ocupando um cargo de chefia, você está sendo incompetente. Claro. Aí você tira, beleza, acho até justo, pode até ser. Mas, porra, entendeu? Mas você trata o erro desonesto da mesma maneira do erro honesto. Que a pessoa erra também em gestão. Né? Claro. Sim, vou fazer até homenagem ao meu colega Paulo Pinho, que é um arquiteto, trabalha lá comigo, do lado, e ele diz, né, que a gente tem que tirar 10. A gente é obrigado a tirar 10 em tudo, e tirar 10 em tudo não é possível. E aí o que acontece? É impossível. Qualquer um pode ser gestor. Ele fica ali e não faz um novo nunca. Ele fica sempre repetindo e qualquer um pode ser gestor assim. É igual naquele E se prende à burocracia. Ele se prende à burocracia. Ela passa a ser... rigorosamente. Nossa, isso é uma das coisas também que mais me dava raiva. Isso. Me dá raiva. A burocracia ela passa a ser predominante. Vou dar um exemplo. Na minha área de engenharia. Na área de projeto. O cara vai lá e começa a desenvolver um projeto. Aí no meio do projeto, óbvio, você está na fase de projeto. Você chega à conclusão de que aquela solução que você estava assumindo, ela não é a melhor solução.
Isso deve acontecer muito. É, claro, natural. Isso aqui não... E é a hora de acontecer, porque o projeto é para isso. É antes de O projeto construir, pra pô. isso. Aí você fala assim, pô, realmente aqui não é a melhor solução. Vamos voltar atrás, vamos revisar a premissa, vamos revisar o escopo. É. Ah, não. Se você for fazer isso, você dá um reboot no processo burocrático. E aí, meu amigo, os caras da gestão começam a falar não, porque realmente, assim, é como se você perdesse, às vezes, 1 ano de processo burocrático para a coisa refazer. Você fala assim, cara, mas eu não tenho como startar um processo, que ainda é uma ideia, não é nem um estudo, como um projeto final, acabado, cravar ali qual vai ser o valor, qual vai ser a solução e tal. Não dá, é humanamente impossível. Então, assim, existe ainda aí também um déficit muito grande nessa parte administrativa, principalmente pública, né? De entender que é um processo de interação. A parte de informática, eles estão muito mais avançados nessa metodologia, que eles chamam de metodologia ágil, né? Que é de interação, né? Você vai fazendo, vai testando, vai vendo, vai aperfeiçoando, vai melhorando. É claro que não dá para você fazer isso numa obra, que uma vez ela construiu uma ponte, agora vou melhorar aqui a ponte. Não é um negócio simples, é um negócio com pouquíssima flexibilidade, mas no processo de desenvolvimento do projeto, esse movimento ele faz parte de aperfeiçoamento, de gerar inovações, de propor soluções mais eficientes, né? Então isso é muito importante. Mas eu queria puxar agora, me lembrei a pergunta que eu ia fazer. Deixa eu só fechar um pouco, dando também de um comentário dessa coisa do ágil. Não deixa né, eu esquecer da negócio de certificação, então. Tá, do ágil, que a questão da tecnologia já vem trabalhando. E eu tenho alguns colegas nas nossas rodas de conversa, o meu amigo lá, Humberto Barbosa, a gente conversa que, na verdade, esse ágil ele é mais um termo de venda, um termo comercial. Porque, na verdade, o que a metodologia lá ela faz, ela é adaptativa, que é, diante das situações, eu vou me adaptando à melhor entrega, ao produto mais rápido, ao maior ativo que o cliente pede. E é isso que todas as áreas deveriam buscar. Quer dizer, a gente aplicar as soluções mais rápidas e as mais adaptativas para a necessidade ali do cliente. A capacidade de adaptação é exatamente o mote da própria natureza. A natureza está sempre se adaptando. Sim, né? e a gente aprende que quem mais se adapta, mais longe vai. E é o que a gente quer, né? Perfeito. É preciso, portanto, não perder essa capacidade da adaptação. Mas você ficando na visão burocrática, você mantém o status quo. Ou para de fazer o novo. Né? Porque você andar para frente dá trabalho também. Porque quem anda na frente e para frente, você vai descobrindo os primeiros caminhos. Colhe as melhores rosas, mas também pega os muitos espinhos. Exatamente. Perfeito, Né? perfeito. Perfeito. Mas o que eu queria perguntar, Wagner, até para a gente trocar uma ideia sobre isso, é sobre a questão, e aí é bom porque o Alisson vai poder falar com propriedade, que eu sei que ele é. Para a questão das certificações. Porque essa área administrativa, ela é uma área que ela tem uma pujança nessa perspectiva, né? E eu vejo que é uma demanda dos profissionais de engenharia, buscar certificações na área administrativa. A mais famosa que existe é o PMI, né? O PMP, que é o nome. Isso, PMP. Né? E como é que o conselho enxerga isso? Quer dizer, essa é uma discussão complicada, porque eu posso falar a minha posição e a posição que a gente defende. Não quer dizer que seja a posição do conselho. E como é que vocês enxergam porque isso é um mercado, né? O que eu acho que é um erro é a busca da prova de suficiência. E vou falar o caso da OAB. Você faz a prova de suficiência na OAB, passou na prova. 20 anos você ainda vale com aquela prova de suficiência. Você pode estar completamente defasado no direito, mas valeu aquela prova de suficiência. Portanto, a certificação é que é a perspectiva moderna de manter o profissional sempre atualizado. Conhecimento contínuo. Conhecimento contínuo. Nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento. Né? Então, você está sempre mudando em função dos novos conhecimentos que você precisa adquirir permanentemente. Portanto, é pela certificação. A certificação é a diferença objetiva que faz o profissional nesse exercício da atividade que ele faz. Mas o PMP, ele é alheio ao CRA, né? Na verdade, Porque você tem a dificuldade da visão burocrática sempre. Se discute se faz ou não prova de suficiência. Né? Mas a própria certificação pelo conselho, isso não se discute dentro? Isso, é claro que se discute. E essa é a tese que eu estou falando há 20 anos. Dentro do conselho. Entendi.
Quer dizer, registrar técnicos de nível médio e mestres e doutores foi uma briga que a gente conseguiu, depois de muitos anos, aprová-la no Conselho Federal, que é o registro de Wagner, médico. é nosso Ô, aqui. Wagner, esse ponto que você tocou, da questão do CRA hoje, permitir o registro de outros profissionais, quer dizer, mestres, doutores e os profissionais na fase de formação, a gente não vê isso em outros conselhos, quer dizer, isso diferencia, isso foi na sua época. Como é que fala um pouco disso aí? Porque isso parece até que no Isso é Conselho de interessantíssimo. Engenharia não tem isso. quer Você dizer, tem, acho que o Conselho de Engenharia tem uma visão muito estratificada nesse conceito antigo, né? O que é um equívoco, porque você não precisa dar o registro de engenheiro naquele médico que fez um mestrado ou um doutorado em engenharia numa área específica. Você tem que dar a ele o registro e a carteira específica daquele agora mestre ou doutor de engenharia na área, por exemplo, de qualquer projeto, para ele exercer a atividade da engenharia naquele projeto, porque ele é doutor em engenharia naquilo. Claro. Né? Então, essa é uma... A Lei de Diretriz e Bases, o próprio Darcy Ribeiro já pensava nisso. Ele pensava no tecnólogo, né, que é o curso superior de curta duração, que no caso da nossa profissão, por exemplo, nós fomos o primeiro conselho a registrar tecnólogos, e aí ficamos décadas, sempre, os nossos tecnólogos não votavam, nem podiam ser votados, mas eram registrados. O conceito tecnólogo vem do Darcy? Exatamente, o curso de 2 anos, exatamente da Lei de Diretrizes e Bases. Foi um avanço enorme que ele fez naquela época, na perspectiva de você incorporar a formação de quadros especializados, específicos, a curto prazo. Um cara poder entrar logo no mercado de Exatamente. trabalho. Nem todo mundo pode pagar 5 anos de Eu faculdade. enxergo né? hoje o tecnólogo com a carreira Y, aquele cara que às vezes exatamente. já está ali produzindo, precisa Isso concluir acontece o nível muito. superior rápido, porque a formação, a empresa, o projeto dele pede, e ele se forma rapidamente e muitas das vezes, não que ele não tenha as formação de gestão, alguns cursos até são para gestão, né? Mas ele, muitas das vezes, ele acelera ali a carreira em Y dele e às vezes ele não tem, Eu ele não vejo uma gosta da galera- gestão. A e ele gente- prefere- Eu vejo uma A galera leg- discriminando muito. A legislação, Mas é um erro. a legislação, no caso tecnólogo, mas no caso de mestres e doutores, por exemplo, a legislação permite, da educacional, que um médico faça um mestrado de engenharia. Eu sei que o CREA tem essa posição contrária. Nós aprovamos no Conselho Federal e defendemos isso, que isso por causa, inclusive, das nossas circunstâncias. Nós temos professores, quando começaram as provas, né, o provão e a exigência de análise das faculdades, de avaliação do desempenho das faculdades, você tem o corpo docente, o corpo discente, as instalações e o corpo docente. O cara ainda não tinha mestrado, então muitos fizeram. É preciso dar registro. Quando uma pessoa é um engenheiro que faz o curso de administração, mestrado ou doutorado, ele não é mais engenheiro, ele já é mestre ou doutor em administração. E o maior Certo? título dele é o que ele se apresenta. Claro, e é onde ele trabalha, normal. Ele não é mais engenheiro, ele não trabalha mais como engenheiro. Ele ensina, ele executa funções na área de administração, que é muito comum isso. O engenheiro progride e acaba assumindo funções de gestão. Se eu fosse presidente do conselho de administração, tudo que eu ia querer é que um outro profissional de outra área, de altíssima patente, com Exatamente. grande qualificação, viesse pro meu conselho, pô. Foi o que nós fizemos. Isso hoje é possível. Isso E- nós fizemos. Não é? Consegui ser uma luta. Eu fico. Quer dizer, o meu pai, em 77, olha assim, como conselheiro federal e vice-presidente do conselho naquela época, ele fez um pai, perdeu por unanimidade, só ele que votou a registro de mestre e doutores. Eu tive o prazer e a felicidade de aprovar essa regra com Nossa, 85% dos que votos legal. em 2017 lá no Conselho Federal. E de tal maneira que a Que gente legal tem isso, hoje, hein? ele não só ele se registra, como ele pode votar e ser votado. Ô, Wagner, vamos também falar de um outro profissional que... E Perfeito. a gente atrai os quadros mais qualificados, é perfeitamente isso. E aí entra muito bem a parte da certificação. Vou só fazer aqui um link, porque o que o pessoal diz na engenharia, né? Fala assim, ô Wagner, fica à vontade, hein? Se eu tô vendo que você tá... O que o pessoal diz na engenharia? O pessoal de casa dá um pause aí, vai lá na geladeira, ataca alguma coisa que a gente tá aqui, dependendo do horário. Acompanha a aqui. gente, já curte, Isso. compartilha. Né, ataca E a gente, geladeira ó, lá, e porque já a vou gente tá falando. aqui num... A gente, muitas vezes, também aí faz sorteio de brindes De aí, brindes. espumante, vinho, para poder acompanhar a gente aqui. Então, você acompanha aí nas redes sociais. O Rodrigo divulga quando a gente vai fazer sorteio. Vamos ter aí em breve outros sorteios. Então, clica aqui, cola aqui com a gente e vamos lá, em Nova Rio.
podcast de engenharia e inovação, não é isso? Mas aqui, voltando aqui no Certificação. e no link com... No link com a questão da habilitação, né? Porque o que o pessoal diz? Olha, o que habilita você a exercer uma profissão, a assinar como profissão, é a graduação. E aí é uma loucura. Eu vou dar por que eu digo que isso é uma loucura. Eu sou engenheiro civil. A minha vida profissional me levou para a área de saneamento. Então, quando eu falo sobre saneamento, é um assunto que realmente eu me sinto habilitado e domino o assunto, claro. né? Mas, por exemplo, como engenheiro civil, dentro da minha ementa que eu fiz lá, transporte 1, 2 e 3, eu me lembro que em transporte 3, dentro da ementa lá que tinha uma coisa que é assim, projetos de aeroportos. Aí um belo dia, chegou lá um professor, abriu lá uma planta de uns aeroportos em cima assim da mesa, a gente ficou lá olhando, conversando, discutindo, aeroporto de Chicago, Galeão, não sei o quê. Eu acho que foi 1 ou 2 aulas disso, mas 2, 3 horas de aula. Fechou. Pediu lá pra gente fazer um trabalho sobre algum tipo de aeroporto, de referência. A gente fez. Acabou. Pelo Conselho de Engenharia, eu tô habilitado a construir um aeroporto. Isso é uma loucura completa. Agora, pelo mesmo Conselho de Engenharia, se eu for fazer uma estação de bombeamento, que é uma coisa que eu vivo todo dia, eu não posso porque o cara diz que uma bomba é engenheiro mecânico, não é engenheiro civil. Não tem a menor lógica. Então, assim, é óbvio que a gente precisa revisar isso. A certificação atenderia isso facilmente. Com certeza. E E isso aí, precisa ser feito. E a o cara que é administração também. médico, que faz mestrado e doutorado em engenharia civil, está atuando na área, que claro. poderia se certificar, É. ele conhece o assunto. Ah, mas ele se graduou em medicina. E aí? daí? É exatamente isso. E daí? Mas, hein, Miguel? Mas Não, nem parece que as pessoas na sua trajetória profissional não vão mudando ao longo da trajetória de diferentes funções. Pô, coitado de quem não muda. Claro. é coitado. Acontece isso. Porra, o Né? bom é isso. Você vai evoluindo, Né, vai né, crescendo, vai claro. buscando novas E perspectivas. você precisa legitimar essa realidade. Claro. A visão burocrática voltada para o passado impede isso. Hein, Miguel? Ai, Mas, Wagner, eu adoro quando a gente tem um episódio que a gente consegue conversar ô, Miguel, com alguém, tem mas tanta sinergia. a boa prática na gestão dos projetos diz que você pode tranquilamente gerenciar ali a construção do aeroporto. Mas, obviamente, você vai precisar dos especialistas, enquanto gestor, trazer os especialistas para isso. E é exatamente o que você se tornou. Eu tenho consciência de que Isso. se eu fosse fazer um negócio desse, eu não ia ser É o que o especialista. É porque o eu que não você sou. se tornou enquanto setor de saneamento. Então, se amanhã o Wagner vai tocar um projeto de saneamento, ele vai falar, eu conheço o Miguel, vou chamar o Miguel aqui Claro. como especialista para opinar nesse assunto aqui. Mas o sistema não me identifica dessa forma. Porque é o que a gente está conversando. Tá semana entendendo? que vem. É uma Aí a gente loucura. Ele volta. não vai poder assinar. O Porque sistema- O sistema não enxerga O isso, eu como sistema- especialista. E aí, como a No gente... sistema, eu sou um cara que pode fazer qualquer coisa. Voltamos ao início. Qualquer coisa não, entendo mas- que o meu pai tivesse Não, as sido coisas que eu legado posso lá fazer, em às vezes, não 77. dá. Mas, felizmente, hoje, o plenário do Federal, por 85%, votou. E então nós registramos mestres e doutores, né? Registramos os tecnólogos e também conseguimos na área de médio, porque você tem na área administrativa, vou dar um exemplo. Essa cantora Anitta, durante muito tempo, não conheço não muito tempo, porque ela não exerceu muito, mas ela até já deu entrevistas dizendo que ela gerencia o processo, que ela é formada em técnico de administração, mas ela não tinha registro. Nós passamos a registrar os técnicos de nível E médio. ela está registrada agora. Ela não está registrada ainda. Mas, Anitta, registra aí, Registra, Anitta. né? Olha, Anitta. Vamos Já seguir. vai o nosso... Vamos seguir o a nosso- Anitta. Parece que ela cresceu muito. Parece não, ela cresceu muito, né? Não há dúvida. Mas E vai lá, dá uma curtida lá no nosso podcast. Mas ela é que dirigia todas as suas atividades. Mas, além ô de ser Wagner, cantora. dirige. isso que eu queria dizer, a administração, ela tá na vida da pessoa. É claro. O que você vai fazer de manhã, como você organiza seu tempo, como você pega o seu recurso e distribui durante todo o seu mês. A administração está na essência da vida da pessoa. E aí ela pode ir para qualquer outra área correlata, né? Como você administra as suas relações com as pessoas, com os seus familiares, né? Com a sua família ali mais próxima, esposa, filhos. Então, assim, cara,
tudo isso parte dos mesmos conceitos, dos mesmos princípios, a mesma analogia. No nosso caso, eles são contra a reação, né? No nosso caso de administração. Os tecnólogos, que dizemos tecnólogos, vão tirar as funções dos bacharéis. E os mestres doutores também. Não, os mestres doutores já estão ocupando, já estão realizando Na vida real, na vida real, na prática. E os tecnólogos é uma formação lá do O cara quer um cartóriozinho, né? Ele Exatamente. quer ali uma regaliazinha, uma Então, os tecnólogos hoje... uma garantia, uma pseudo-garantia. Os tecnólogos de gestão são formidavelmente competentes e importantes. Nós temos 2 na nossa chapa. Dos 16, 2 são Ô, tecnólogos. Wagner, falando dessa inovação, um outro profissional que se sente também abraçado pelo CRA, que é o profissional de tecnologia da informação, que diante da esse tá explodindo, multiformação, né? Eles vêm de todas as áreas. Eu hoje, por exemplo, também atuo na área de tecnologia. E ele se sente abraçado pelo CRA porque ele chega lá e às vezes consegue se registrar, quer dizer, como nível técnico. Às vezes eu vejo muito no LinkedIn muitos profissionais na área de programação que às Já vezes... o inverso da engenharia, né? Que tem muita gente que é engenheiro nessa área e simplesmente fogem do CREA. É. Que coisa, né? E aí, o que Você acontece? não acha ninguém profissional da tecnologia de informação que seja engenheiro, e olha que é muito. A gente já teve Muito aqui, comum, por exemplo, o Alex Lay, que é ex-engenheiro de produção. É engenheiro de produção, mas, por exemplo, a empresa dele, que tem mais de 100 engenheiros, ninguém é registrado no conselho, porque não desenvolve a parte de software e apps e tal. Fala, cara, pra gente, quanto mais longe do CREA, é melhor, porque se a gente entrar, só dá dor de cabeça. Pois é. E aí, muitos desses profissionais, que eu era exemplo da área de programação, eu vejo às vezes lá no LinkedIn dizendo, eu fui para uma entrevista e eu fui gongado porque eu não tenho nível superior. E dos caminhos que a gente recomenda é, cara, para de discutir isso, vai lá, faz um tecnólogo logo, pega logo esse canudo e para de se limitar a isso, porque vai ser formação para você, vai complementar aquilo que você está desenvolvendo e você não para mais nessa peneira, que é até uma peneira, às vezes, que não se justifica, mas é a vida real, é a forma como as empresas têm de comparar uma formação com outra. Então, eu também dou essa fala aqui para os administradores e para os caras da área de tecnologia que o CRA é um espaço que ele Exatamente. pode buscar Claro. e ele vai achar ali... A gente sempre compreendeu assim, Alisson, essa área é fundamental, bom, a área do nosso tempo, mas a gente tem que ter o abrigo e a legitimação desta função, sob o ponto de vista que algumas organizações, às vezes, barram esses colegas, né, porque não teria o registro ainda. Exatamente. O tecnologia, essa iniciativa da época da Lei de Diretriz e Bases foi em 93, quer dizer, do Darcy Ribeiro, foi uma visualização à frente, né? A perspectiva do futuro que possibilitou os cursos de tecnólogo em todas as áreas. No nosso caso, é técnico de gestão. Entendi. É muito bacana mesmo. A gente, conversando aqui bastante sobre o Conselho de Administração, mas eu queria puxar aqui um pouquinho mais para trás. Você falasse também um pouquinho da sua vida como representante público, né, Wagner? Você que falou que foi vereador, foi deputado estadual. Como é que foi essa descoberta? Poxa, eu quero ser representante. Como é que funcionou isso assim? Veja, como é que foi essa experiência? Né? As circunstâncias foram diversas, né? Eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, né, em pleno período da Revolução Militar. Eu sou formado em 1970. Eu fiz a fundação de 67 a 70, portanto, o período duro, né? A fundação era um centro muito importante na reflexão sobre administração como um ramo de ciência social aplicada, como se fosse uma área aplicada de ciências sociais. Infelizmente, essa perspectiva não evoluiu. A gente olha muito a administração hoje como se ela fosse... As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Então, se você não considerar a ideia da inserção nas ciências sociais da gestão, se valendo da técnica, da logística, da engenharia, da parte objetiva, você é um mau gestor. Isso acaba despertando a perspectiva de reflexão sobre o Brasil e sobre as circunstâncias. Eu logo comecei, eu não participei do movimento estudantil, eu acompanhei aquilo intelectualmente na Fundação, que era um local muito importante de discussão. Isso precisa ser dito nesse período, né? Eu fui logo ser diretor da Embratur,
com 24 anos, diretor de administração em finanças da Embratur, recém-formado. Então, isso tudo me fez uma carreira de Furnas, e fui trabalhando até que o nosso conselho viveu um período muito grande de intervenção do Ministério do Trabalho. A Constituição ela é de 65, o decreto 67, começa a funcionar os conselhos em 69. Teve uma briga na época do presidente do Conselho Regional do Rio com o federal, isso gerou uma intervenção do Ministério, que colocou inclusive o pessoal de contabilidade dirigindo o Conselho, os interventores. Ficaram 13 anos. Essa intervenção só saiu em 81. Quando eu, e portanto, a eleição foi em 82. Eu participei da eleição como candidato ao Conselho Regional em 82, foi a primeira vez. Quantos anos? Eu tinha 82, 46. Você que é engenheiro? Você é de 46? 46. Em 82 você tinha ali 30 e... 46, se fosse 86 era 40, menos 4, 36. 36 anos. Novo, jovem. É claro que eu já tinha alguma experiência profissional, né? Claro. Uhum. É claro que a vinculação com o meu pai ajudou. O papai foi candidato a presidente do Conselho Federal. E eu fui pelo regional. Ele ganhou lá, eu ganhei aqui. Nossa, né? Então, dobradinha. teve um determinado momento que eu era presidente do regional, o papai foi presidente do federal. Bacana. E era uma coisa interessante. Agora, eu não estava não foi só filhotismo, nem nepotismo. Eu já tinha uma carreira, né? Claro. Tinha. Uhum. E aí isso foi me despertando a interesse. A campanha das diretas, né? Todo o processo de mobilização, sendo Foi presidente... bem ali, né? É. 83. Porque antes de ser presidente do conselho, eu fui presidente do sindicato dos administradores. E a gente assinava naquela época 48 acordos sindicais por ano. Ixi. Os sindicatos funcionavam. Infelizmente, hoje, o nosso de administração inexiste praticamente. Ele vive, né? Figurativo. Ainda do plano Collor, do plano Real, do plano Collor, do plano Bresser, etc., que a gente assinou naquela época. O sindicato me levou naturalmente à perspectiva de ser candidato, que aconteceu em 88. Aí eu fui candidato na mesma legislatura que o presidente Bolsonaro se elegeu vereador também. Ah, foi colega de Câmara de Vereador com ele. É uma circunstância especial, né? Que tornou um homem público, chegou a presidente da República, imagina. Eu fiquei no meio do caminho. Ainda há tempo, ainda há tempo. Todo mundo que se candidata tem sempre esses delírios, né? Mas o presidente Bolsonaro chegou lá. Mas alguns Depois eu chegando. me elegi deputado estadual, ele se elegeu deputado federal. Ele ficou até chegar à presidência, eu tive um mandato, depois eu voltei à Câmara em 2000, então, 2002. E isso tudo, então, me deu uma experiência de exercício de cargo. Mas eu tinha tido muitas funções na administração pública antes. Né? Então, antes de ser vereador... Uma vivência muito grande nessa área, então, né, eu não cheguei ao mandato sem ter a experiência. Claro, acabei logo presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, né? Aquelas coisas da Assembleia. Então, isso tudo me dava uma perspectiva técnica favorável, porque a Câmara trata de todos os assuntos da gestão pública e das repercussões na iniciativa privada. Eu já sei por que a sua carreira acabou... como política acabou não avançando, porque você não teve tempo de fazer política e estava lá como um técnico produzindo. Eu já matei a charada aí. Não tenha dúvida. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? A política é muito, muito baseada na capacidade de comunicação, né? Mas e às vezes você se joga para dentro da questão técnica. Isso. Eu fui da lei orgânica, por exemplo, eu fui o relator da lei orgânica. Né? Naquela época, aliás, o presidente era o Francisco Milani, que era um artista, mas era um sujeito bastante inserido nas questões da sociedade, mas não era um técnico nessas coisas. Na lei orgânica, a gente ser relator, tanto isso tudo me ajudou e a gente contribuiu muito. Me deu muita satisfação. Gosto muito do discurso, do debate, da pauta da Assembleia, mas isso me afastou. Imbuído daquele sentimento que você falou logo no começo do podcast de servir, né? Exato. Se você não tiver a atitude do servir, para que você vai se meter em cargos? Por exemplo, para que você vai ser... Eu estava falando do condomínio síndico. Para que você vai ser vereador, deputado? Para que você vai ser secretário na área de administração pública? Tem que ter o conceito do servir. Né? Maguiel, a gente já está aí com uma agenda, né? E acho que a gente começa... Vamos começar aqui a fazer agora as considerações finais.
Infelizmente, já temos que começar, né? Todo mundo aqui com o horário apertado Claro. hoje, infelizmente. Mas, Alisson, suas considerações finais, suas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, né? A única rede que eu mantenho. E ali eu falo do meu setor, saneamento, falo da ABS. Agora tive a segunda oportunidade de estar aqui no podcast. Fico muito grato e fico Sem à portas disposição, abertas, pô. isso. E agradeço ao Wagner a oportunidade de estar falando aqui como administrador. A gente pôde bater um papo interessante. Wagner eu já conheço a história do Wagner no Rio de Janeiro, a história do pai dele, quer dizer, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou te agradecer pela sua história, agradecer por você continuar vivo e trabalhando e lutando. Você é um exemplo, né, para a gente nesse sentido, e é um exemplo para muitos administradores, quer dizer, percorrer esse longo caminho e ainda continuar contribuindo. Você que está em casa e às vezes, por exemplo, N situações desse nosso Brasil, tem que entender que é levantar. O Brasil não é para amador, a gente fala, e o Rio de Janeiro é para pós-graduado, né? Então, é isso. Te agradecer e deixar a sua fala aí Ele aberta. ganhou seu voto, Alisson? já Porque que o candidato tem que pedir maravilha, voto, que né, maravilha. não, Claro que vai? foi pedido Já ganhou meu voto, sim. Maravilha. Wagner, primeiro, muito obrigado, tá, por você ter aberto essa agenda aqui, contribuir com a gente aqui nesse projeto, né? É um projeto inicial, Claro. mas que vem desdobrando em muitas coisas bacanas, né? Eu acho que já estamos aí com mais de 30 episódios do Inova Rio. E, cara, é uma experiência maravilhosa, porque a gente sempre está tendo aqui oportunidade de conversar com pessoas que constroem o nosso estado, né? Sobre várias perspectivas diferentes, mas sempre buscando inovar, trazer questões importantes. E parabéns por ser jovem ainda, buscar o novo, né? E não ter se acomodado. Eu acho que isso que é o fundamental, sabe, Wagner? Porque você é um homem realizado profissionalmente, com tantas... falou aqui da sua história, sua trajetória. Não precisaria estar comprando esse tipo de rolo nessa altura da vida, né? Mas, assim, parabéns por estar buscando não se acomodar. Por estar se mexendo, por estar ali brigando, por estar ali buscando dar ainda do seu lado. Enquanto Deus dê saúde, capacidade, condição, continue assim. Parabéns, que Deus abençoe. Que você que está nos acompanhando aí e for administrador, não deixe de colar lá. Qual é o site da Chapa? Tem site, perfil? A gente colocou na Cosa da Chapa o nosso perfil, administradorwagner.com. Agora o voto é voto administrador. Voto administrador, tem que entrar lá no dia. Exatamente. Qual é o dia da eleição? É o dia 22. A eleição é do dia 22, começa à meia-noite de 22, vai até às... 22 de novembro. 22 de novembro, Isso. até às 8 horas da noite. Então, olha só, você que é administrador, que tem CRA, dia 22 de novembro, não vai deixar de votar, né? Na dúvida, entra no site do CRA, Rio de Janeiro, tem lá a bandeirinha, lá, o bannerzinho. Vote administrador. Indicando as eleições, você vai clicar e vai achar os links lá. E aí, gente, vai lá na chapa do Wagner, entendeu? Vai ver as propostas maravilhosas aqui nessa conversa. Acompanhe esse episódio, você que acompanha esse episódio todo. Acho pouco provável que você não vá votar no Wagner, né? Eu votaria se eu tivesse conselho. Sim. Registro no Conselho de Administração. Né? A gente tem tido um apoio muito forte da profissão ao longo da nossa trajetória em diferentes momentos. Eu deixei a presidência do Conselho Regional do Rio há 6 anos. Portanto, quero voltar para refazer coisas, fazer coisas novas. Com e certeza. continuar fazendo coisas boas que nós fizemos, que os colegas que dirigiram o Conselho nessa época também fizeram. Mas eu diria para vocês o seguinte, as pessoas não ficam velhas, as pessoas ficam obsoletas. As organizações também são assim. As organizações que não têm capacidade de se adaptar, de se renovar permanentemente, é que ficam obsoletas. E aí, eu digo sempre, as pessoas não morrem, ficam obsoletas, né? E é nesse sentido que a gente quer morrer vivendo. E viver é estar sempre contribuindo, participando, trabalhando. Por isso que, eu estou aposentado, sou funcionário público do Estado. Eu estou aposentado e continuo trabalhando e vou continuar. Cada hora numa posição, porque isso me preenche como pessoa e me dá o sentido de contribuição, o sentido de servir. Parabéns, Wagner. Que Deus Miguel, abençoe sempre. Nossa produção está pedindo aí para a gente falar dos patrocinadores e também do Ah, nosso... pode, né? pode deixar, vou fazer o fechamento. Que Deus te abençoe sempre. Se você quiser passar o seu recado final, suas redes sociais, a minha é miguelfyf, tá em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, né?
Mas se você quiser deixar aí também o seu recado final, e aí pode deixar, que quando eu for fazer encerramento eu falo. O nosso recado final é que, aproveitando esse canal, a comunicação, às vezes, das entidades, Conselho Regional e Conselho Federal, não comunica aos profissionais direito, porque você mantém ainda e-mail, né? E o e-mail a gente sabe que nem sempre é aberto pelos profissionais e as pessoas acabam não sabendo que há eleição. Sabe que tem geração nova que não tem nem e-mail? Não tem nem e-mail. Ele só tem um eles e-mail insistem para nisso. poder criar o perfil. Isso é uma das questões que nós vamos mudar no Conselho, porque se mantém ainda a perspectiva de trabalhar só com e-mail. Não estou dizendo que se exclua o e-mail no Conselho, porque você tem que atender a todos os segmentos etários da profissão e de diferenças. Mas acontece que o e-mail, muita gente não vai. Então, você que está nos assistindo nesse canal poderoso aqui que nós temos com o Miguel e com o Alisson, vamos! a gente gostaria efetivamente de convocá-lo. Você tem que entrar no Voto Administrador. O Alisson lembrou, o site do Conselho Regional tem todos os dados, e para nós é admwagnersiqueira.com.br. Maravilhoso. Então, meu amigo, você que está acompanhando aí o Inova Rio Podcast, seu podcast, o nosso podcast de Engenharia e Inovação, a gente vai encerrando aqui mais um episódio, esse episódio maravilhoso que foi com Wagner Siqueira, esse administrador aí, inquieto, né? Que está sempre buscando aí trazer uma discussão de inovação no setor, né? Que tem tanta correlação com vários outros setores, inclusive com o setor de engenharia. Você curte esse canal aqui, compartilha, clica no sininho, entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook não, no LinkedIn. Facebook também vai ter que ter, TikTok também vai ter que ter, mas por enquanto eu acho que não tem. Não sei quando você está assistindo também esse episódio, né? Deve ficar temporário, porque fica para a eternidade. Entrou no YouTube, fica para a eternidade. Tem um canal de cortes, ajuda a divulgar a gente, para a gente poder continuar com esse trabalho aqui com vocês, trazendo sempre informação de qualidade. E esse podcast que é oferecido pela Abis Rio, pelo Clube Empreendedor, pela Liderança Produções, pela Mútua Caixa de Assistência e pelo Diário do Rio, que é o canal por onde nós saímos, tá? Então você pode acompanhar aqui pelo YouTube, se quiser pelo Spotify, Google Podcast, Deezer. Estamos em todos os canais, levando a você sempre informação de qualidade e uma conversa descontraída como essa aqui. Muito obrigado, até o próximo episódio. Que Deus abençoe sempre e sigamos em frente.